100%, porque não podemos colocar uma redoma em torno de uma cidade ou de um país. Então, sempre será permeável. Basta ver países que têm controles ultra rigorosos de fronteira, nenhum deles ficou intocado pelo coronavírus. Então, na verdade, são medidas que se somam. Nós citamos o RT-PCR, citamos a declaração de saúde do viajante, citamos não vir de determinados países em até 14 dias, citamos a questão da quarentena. Esses 4 jogadores, por exemplo, eles apresentaram RT-PCR negativo. Então, poderia-se até pensar, puxa, mas estava negativo, então qual é o problema? O problema é que não há, na hora em que um regramento sanitário tem a chancela de 3 ministros de Estado, com suas equipes técnicas, que acatam um assessoramento de uma agência reguladora nacional reconhecida internacionalmente, como é o caso da Anvisa, não há como poder suplantar um regramento simplesmente por querer fazer. Todos precisam ser cumpridos. Então, houve o descumprimento no faltar com a verdade na declaração de saúde do viajante, consequentemente o sistema foi burlado, não permitindo, pelo menos num primeiro momento, digamos que não fossem jogadores e que não se soubesse que são jogadores que têm contratos europeus, inclusive, não se verificasse passaporte. Só que no nosso país, graças à atenção desses servidores, tudo foi feito. Foi analisada a declaração, foi confrontado com o que se sabe da figura pública do jogador e foi comprovado com passaporte. Então o sistema, ele funcionou. E regras foram descumpridas, mesmo com o RT-PCR negativo que eles apresentaram. As questões que foram colocadas, e muito bem colocadas agora pelo senhor, quanto a medidas adicionais, é importante enfatizar bem as áreas de atuação. A Anvisa, ela tem atuação no aeroporto internacional, na fronteira internacional. Os outros órgãos são as secretarias de vigilância sanitária estaduais e municipais, são os representantes do Ministério da Saúde, do Centro de Vigilância Epidemiológica, e todos esses que eu estou citando estiveram presentes desde um primeiro momento na análise deste caso. Então, medidas adicionais, o senhor apontou algumas aí, elas certamente foram consideradas. Entretanto, à guisa de presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eu vou me ater às ações da Anvisa, que foram essas que tomamos, foram essas que atuamos. Todas as outras que o senhor elencou são medidas que são interessantes, são válidas, mas fogem do escopo da Anvisa. Muito obrigado. A Transamérica está ouvindo o presidente da Anvisa, Dr. Antônio Barra Torres. Agora, Ivan, só queria deixar claro, Márcio, que eu tenho o maior respeito pela Anvisa. Tenho o maior respeito pela Anvisa. Se existe uma situação nesse país, onde nessa pandemia, que inclusive eu peguei o coronavírus, fiquei 68 dias na UTI, uma situação dramática que eu escapei, graças a Deus, mas o trabalho da Anvisa nessa pandemia foi excepcional. Eu reconheço e admiro demais a Anvisa, viu, Márcio? Muito legal, Henrique, bom saber essa sua opinião. Agora, Ivan, em cima da última colocação do presidente Antônio Barra Torres, justamente com um assunto que você trouxe aqui em relação ao Meia Willian, recentemente contratado pelo Corinthians e que veio da Inglaterra. Esclarece isso para o presidente, para a gente saber se ele, então, não deveria cumprir a quarentena. Eu perguntei a ele, a minha segunda pergunta foi relacionada a isso, né? Aos brasileiros que estavam, por exemplo, na Inglaterra e estariam retornando ao Brasil, no caso o Willian morava lá, né? Jogador do Corinthians que voltou recentemente. Aliás, o Brasil trouxe alguns jogadores que vieram da Inglaterra. O Andrés Pereira, por exemplo, estava no Manchester United. Todos esses, na verdade, ficou essa dúvida, né, doutor Antônio, se esses profissionais teriam que também passar por uma quarentena aqui no Brasil de 14 dias. Sim. No caso daqueles que configuram exceção
a esse regramento desses 3 países que eu citei, e aí estão os brasileiros natos e algumas outras poucas categorias, se impõe o RT-PCR negativo em até 72 horas antes do embarque, se impõe a declaração de saúde do viajante e a quarentena tão logo chegue em sua cidade de destino, justamente para evitar que fez o RT-PCR, mas se contaminou, por exemplo, durante o voo ou em qualquer outra situação, desenvolva a doença e não seja percebido. Então, o regramento para essas pouquíssimas exceções, dos brasileiros natos, por exemplo, é justamente esta aí, e envolve a quarentena, sim. Isso também está disponível no portal da Anvisa. Muito bem. Henrique, mais alguma coisa com o presidente da Anvisa para que a gente possa fechar esse papo muito esclarecedor? Eu vejo a dificuldade desses órgãos, porque é um trânsito de passageiros, e eu tenho amigos, por exemplo, tem um amigo que chegou em Portugal, aí ele fez a quarentena, foi fiscalizado quase que diariamente para saber se ele estava lá no local, se não tinha saído, essa coisa toda. Eu vejo toda a dificuldade. E o que me cala, doutor Antônio, mais fundo, é que se não houver apoio e compreensão das populações mundiais, é difícil conter os riscos desse vírus. E isso é lamentável. É verdade, é muito importante o cidadão fazer o seu papel. Nós temos visto, né, algumas vozes falando, às vezes, em favor de eventos de massa e coisas desse tipo. É muito importante o cidadão saber que o que está em jogo não é o que é liberado e o que não é liberado. O que está em jogo é aquilo que ele deve e aquilo que ele não deve fazer, a bem de proteger a ele mesmo, a sua família e ao seu círculo de convivência. Então não é porque tal evento amanhã ou depois esteja liberado que ele seja obrigado a ir até ele. Ele deve procurar sim, e a informação hoje é muito disponível, está em toda parte. Estão aí os senhores da imprensa agora, nós estamos conversando aqui às 17h30, então ninguém pode dizer que não tem acesso à informação. Então é buscar o acesso e adotar uma conduta compatível com essa proteção. Eu queria também aproveitar, antes de já me despedir, que realmente acabamos até avançando um pouquinho. Eu ouvi recentemente uma colocação na imprensa, né, de que, mas por que se esperou chegar o momento do jogo? Não se esperou. A Anvisa não esperou chegar o momento do jogo. A Anvisa não tem nenhuma vontade de espetacularizar absolutamente nada. O nosso trabalho, quanto mais silencioso ele é, para nós é melhor. Mas, infelizmente, dessa vez, nós já vínhamos há algumas horas nesse combate, por assim dizer, tentando evitar que se chegasse ao ponto que chegou, e, infelizmente, o desfecho foi um desfecho transmitido ao vivo e a cores aí para o Brasil e para o mundo, que, se dependesse de nós, não teria acontecido. Vamos sempre lembrar qual o nascimento do problema. O nascimento do problema é quando embarcam do outro país para o nosso, sabendo que estariam contrariando o regramento sanitário do país de destino, que é o nosso país. Esse foi o nascimento do problema, foi há dias atrás. E não é pelo fato de termos encontrado, né, as dificuldades iniciais, já elenquei quais foram, né, uma série de descumprimentos de regramento sanitário, que nós não cumpriríamos com a nossa missão, com energia e com coragem moral até o final. Queria deixar aqui, além do agradecimento à imprensa, o agradecimento ao nosso servidor que estava lá no gramado, o Yunis, e também ao apoio da Polícia Federal do Brasil. Muito bem, eu vou pedir para o Ivan Drago, que foi quem articulou essa entrevista, conseguiu o contato com o Dr. Antônio Barra Torres, com a participação do nosso Daniel Santa Rosa. Parabéns, Ivan. Você então termina a entrevista com o presidente da Anvisa, mais do que esclarecedora, espetacular, que enriqueceu o nosso programa. E eu acrescento, viu, doutor Antônio Barra Torres, antes do Ivan, para poder fechar com o senhor, muito importante o senhor ter essa paciência, fale com outras emissoras, fale com outros veículos de comunicação, porque o circuito está meio
picado, está muito confuso e muita gente está tendo interpretações diferentes de tudo isso que o senhor está esclarecendo, sempre baseado na lei e na ordem. Diga, Ivan, fecha aí o papo, brother. Bom, agradecendo demais, né? Sempre importante a gente ouvir uma pessoa que possa nos esclarecer, né? Porque muita gente foi pega de surpresa, enfim, só quem está acompanhando aí nas últimas horas sabe. Então hoje futebol é um entretenimento no Brasil, né? Então o cara que está lá fazendo um churrasco, de repente viu a partida sendo interrompida, ele precisa de esclarecimentos. E eu agradeço bastante, viu, doutor Antônio Barra Torres, muito obrigado pela presença aqui na Transamérica, mais precisamente no Debate Bola. Um abração e parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos, muito obrigado a Transamérica mais uma vez. Fiquem tranquilos, continuaremos atendendo a imprensa até a gente esgotar no dia de hoje aí todos os pedidos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Muito obrigado, fique o senhor também com Deus. Parabéns, Ivan, parabéns, Daniel Santa Rosa. Porque não podemos colocar uma redoma em torno de uma cidade ou de um país. Então, sempre será permeável. Basta ver países que têm controles ultra rigorosos de fronteira, nenhum deles ficou intocado pelo coronavírus. Então, na verdade, são medidas que se somam. Nós citamos o RT-PCR, citamos a declaração de saúde do viajante, citamos não vir de determinados países em até 14 dias, citamos a questão da quarentena. Esses 4 jogadores, por exemplo, eles apresentaram RT-PCR negativo. Então, poderia-se até pensar, puxa, mas estava negativo, então qual é o problema? O problema é que não há, na hora em que um regramento sanitário tem a chancela de 3 ministros de Estado, com suas equipes técnicas, que acatam um assessoramento de uma agência reguladora nacional reconhecida internacionalmente, como é o caso da Anvisa. Não há como poder suplantar um regramento simplesmente por querer fazer. Todos precisam ser cumpridos. Então, houve o descumprimento